tema de hoje é ciências mortuária ou necrópsia. O professor vai explicar melhor se há diferença, se não há diferença. Primeiro vamos para as apresentações. Felipe. Pessoal, sou o Felipe, sou responsável pelo setor acadêmico da UNBio. Tenho 10 anos de experiência na área de escolas profissionalizantes e sou formado na área de gestão de marketing. Eu sou a Crisley Silva Guíngaro, tenho formação na área de programação neurolinguística, PNL, sou responsável aqui na UNBio pelo setor administrativo e comercial e tenho 20 anos de experiência nessa área educacional profissionalizante e sou apaixonada por educação profissional. E agora nós vamos para o currículo de peso, hein, gente? E agora é a apresentação do nosso professor. Olá, tudo bem? Bom, costumo dizer o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, porque o horário que você vê esse vídeo é o seu horário mais disponível. Então estejam cumprimentados por mim. Meu nome é Ronaldo Jacinto de Souza, eu sou professor aqui da UNBio de Ciências Mortuárias e também de auxiliar de enfermagem domiciliar. Bom, o meu currículo não é tão pesado como ela disse, não, mas vou falar um pouquinho para vocês aqui. Sou formado em medicina, sou médico cirurgião geral, sou professor de anatomia humana e também farmacologia humana na Faculdade de Medicina Dom Aquino de Bolívia e também sou formado na área da enfermagem. E fora disso também já fui professor aí de socorrista, APH e algumas coisinhas mais. Mas quero deixar claro para vocês aqui que ciências mortuárias e necrópsia é um campo vasto, necessário e muito bonito. Algumas pessoas têm alguns mitos em volta disso que não é necessário ter. Então a gente está aqui hoje para esclarecer tudo isso. É isso aí. Muito bom. Depois você fala, não tem peso no currículo, gente. Como sempre. Bom, para facilitar e desenvolver melhor o tema, nós pedimos aí algumas perguntas, né, para os alunos do nosso curso de Ciências Mortuárias, que já estão bem habituados, e vai poder compartilhar a dúvida deles, o conhecimento, principalmente do professor, e a ideia é essa mesmo, né? A gente poder disseminar conhecimento, compartilhar, isso que é muito bacana. Então o Felipe vai passar essas perguntas. É isso aí. Bom, a primeira pergunta da nossa aluna de Ciências Mortuárias, a Estefânia, ela quer saber qual é o campo de trabalho do necropsista. Tá. O campo de trabalho do necropsista é bastante amplo. Um dos mais visados e mais procurados e de interesse da maioria dos alunos é, no caso, a polícia científica, porque é um concurso público e te dá estabilidade no trabalho. E também você pode trabalhar com SVO, que é o Serviço de Verificação do Óbito, que é trabalho diretamente aí com os MLs e também com os hospitais, que também é um trabalho muito bem remunerado. E o outro campo de bastante interesse são as funerárias, que também aí vai trabalhar juntamente com o médico legal para trabalhar em campo também. Tem ideia de valores hoje em dia contar, professor? Olha, dependendo muito do campo. Vamos falar um pouquinho aí na polícia científica. Isso está em torno, depende a localidade, porque cada estado tem sua própria legislação nessa área. Então varia entre 4.500 a 8.000 reais. Sabe bom, hein? Um pão mesmo. E em relação ao concurso público, a pessoa fez ali prestou concurso público, né? Essa certificação, que é uma certificação reconhecida, né, no âmbito nacional, ela é válida. Ela é Para válida. todos os concursos. Em todos os concursos, mas assim, ainda assim você precisa prestar uma prova, porque isso é a legalidade do concurso. É o que te valida fazer o concurso. O fato de você fazer o curso de Ciências Mortuárias te dá uma possibilidade maior, porque você já estudou, você sabe. Você não vai pegar, de repente, uma apostila de concurso e estudar aí em 2 meses para tentar passar no concurso. Já concurso, não. Você já tem essa facilidade, você já tem o conhecimento e vai passar entre os primeiros aí. E sem contar que, mesmo que você não tenha passado entre os primeiros, você tem a entrevista e tem os observadores, os olheiros, e vão observar se você é capaz de estar trabalhando com eles mesmo sem concurso. De repente, depois como auxiliar e depois prestar uma prova com eles e estar trabalhando lá dentro. Porque aqueles que não têm o curso de Ciências Mortuárias têm mais dificuldade em passar no concurso, porque é matéria obrigatória nas provas. Excelente dica, hein? Bacana. Bom, tem uma dúvida da Estefânia, que é a minha dúvida também. Né? Qual é a diferença do ML e SVO em relação ao trabalho do auxiliar de necropsia? Tá. A diferença do SVO, que é o Serviço de Verificação do Óbito,
Você foi chamado para verificar. O IML ele tem toda aquela preparação para ser feito com uma necrópsia. O SBO não. É um trabalho diferenciado, como se fosse mais de recolhimento mesmo e acolhimento do cadáver. Bacana. Então, o SBO ele vai lá, pega o corpo, né? Pode até fazer uma pré-análise ou Sim, não. Pode. Mas quem vai botar a mão na massa mesmo e abrir e ver ali o que foi a causa-morte, qual foi a causa-morte, é o auxiliar ali. E necrópsia, porque aí tem um médico legal, juntamente com o auxiliar de necrópsia, que faz esse trabalho. O SBO, em alguns lugares, ele faz esse trabalho também, mas são trabalhos mais específicos, quando existe uma certa gravidade maior e urgência. No caso de uma investigação forense, por exemplo, que já está em curso. Então, o SBO, aí o juiz vai designar os profissionais habilitados para fazer esse trabalho. Essa é uma das diferenças que tem. Entendi. Uma pergunta também. Já vi algumas pessoas falando sobre o médico legal, né? Na parte de autópsia mesmo, quem faz tudo é o auxiliar de necropsia? Porque eu fiquei sabendo que o médico legal não faz nada, fica com a prancheira. Então, ele faz sim o trabalho dele, é como um médico e um enfermeiro, por exemplo. Então, cada um na sua área, cada um com sua especificação de trabalho. Então, ele faz sim, trabalha bastante, inclusive, mas o auxiliar de necrópsia é aquele que de fato está ali, que mete a mão na massa mesmo, né? Como o enfermeiro que está o tempo todo ao lado do paciente, e o médico que passa as especificações de tratamento. Assim também é o médico legal. Muito bacana. Ou seja, para quem fazer o curso aí, pretende trabalhar, já vão sabendo que vai ter trabalho. Tem trabalho, porque todo dia morre gente. Não tem como. Bom, tem uma pergunta aqui que não... foi vários alunos e pessoas de fórum também que fez a mesma pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: qual é o cheiro do corpo aberto que teve a morte bem recente? Desculpa, por favor. Qual que é o cheiro de um corpo aberto que teve a morte bem recente? Bom, o cheiro dele é de ferro. Ferro. Ferro, na verdade é isso. Porque são a hemoglobina que está bem ativa ali no organismo. Então o cheiro dele é bem específico, bem característico. E também vai depender do tipo de morte que tem. Se for morte aí por queimaduras, por exemplo, ou se for uma outra morte por ácido, varia. Mas digamos que é uma morte recente comum, uma morte comum. No momento que faz a necrópsia, o cheiro que vai exalar é muito parecido com o ferro. É sangue. E até quanto tempo é considerado para ser uma morte recente? A morte recente ela é considerada até 6 horas. Aí vai ter esse cheiro. Isso. Porque a partir daí já começa o processo de decomposição. Aí já vai mudando o cheiro. Vai mudando os cheiros. E muda bastante. E aí, conforme vai passando as horas, esse cheiro vai alterando? Cada vez mais. Não somente o cheiro, como coloração e aspecto do cadáver. E aí vai ficando um odor mais forte. Mais forte. Na verdade, o cheiro que tem é de carne podre mesmo. Para ser bem específico. O cheiro é esse. Não tem como fugir disso. Né? No caso de exumação de cadáveres, às vezes pedem exumação de uma semana, 2, um mês para exumação. Aí sim o cheiro é bem mais forte. Porque lembrando que leva-se até 7, 8 anos para que todos os tecidos do organismo desapareçam, fiquem somente os ossos. Então tem todo esse processo. E da diferença na decomposição, a questão do produto do caixão, o solo, ou o clima do país, ali, da região? O clima mais fresco, por exemplo, digamos aí a Europa. Hoje nós estamos quase lá, gente. Na Europa, os cadáveres eles resistem mais, né, à ação do tempo, da putrefação, por causa do clima mesmo. É como se fosse um freezer e uma geladeira. Tem a diferença aí. Num local mais quente, vamos colocar a África, por exemplo, os cadáveres se decompõem com mais rapidez. O solo também. A umidade do solo também ela ajuda na conservação. Tanto é que tem um fenômeno chamado saponização, que ocorre em locais onde o solo é muito úmido, que é o quê? A aparência do cadáver, de fato, que é como se fosse se transformando em sabão. Os lipídios do organismo, as gorduras, os ácidos graxos, se tornam em sabão, devido a essa conservação. E aí mantém os traços da Não. pessoa? Ela vai criando edemas generalizados, que é chamada nasarca,
o edema, e só que o tecido interno, abaixo do tecido subcutâneo, da pele, é sabão, a aparência de sabão mesmo, devido a essa conservação. Inclusive cadáveres que ficam muito tempo dentro de água, como represas, rios, também têm essa aparência. Curioso. Curioso mesmo. Bom, mais uma pergunta aqui. Foi umas 3 alunos que fizeram essa mesma pergunta. Quais os casos de óbito devem ser encaminhados no Instituto Médico Legal? Bom, os óbitos encaminhados ao Instituto Médico Legal são óbitos suspeitos, para ser feita a análise do cadáver, e também os casos de acidentes automobilísticos, enforcamentos e homicídios. Porque tem que ser feita toda a verificação para ter certeza do que realmente aconteceu. No caso do acidente, é para saber o que matou. Podem dizer, foi um carro bateu de frente de um caminhão, tudo bem, mas o que realmente matou ele? Foi uma fratura de vértebra cervical? Foi esmagamento de crânio? Foi de repente esmagamento de tórax que atingiu o coração? Então tem que saber. E para isso tem que ser feita a necrópsia. Os casos diferenciados, que vai direto para funerárias, por exemplo, são mortes naturais. AVC, infarto, esse tipo de coisa assim, câncer, vai direto para a funerária. Após a liberação do cadáver, lá no hospital, é levado para a funerária direto. Então, mesmo quando, por exemplo, encontrou um corpo já morto, foi morte natural, né? Não tem nenhum tipo de arrombamento, um caso recente. Não arrombamento na residência e a pessoa estava morta. Ela vai ser encaminhada direto para o hospital mesmo já? Nesses casos, quando o óbito é constatado no local, você tem um médico, porque chama primeiro uma assistência médica, né? No caso, na região aqui é o SAMU. Uhum. Aí vai um médico, se ele constatou o óbito no local e o óbito é caracterizado como suspeito, é necessário que se faça a verificação do óbito. Então é levado para o IML. Ao mesmo modo, vai ter uma investigação forense no local para ver algum tipo de evidência, se houve luta, se houve arrombamento, se houve algum tipo de crime ali. Então ele é levado para o IML para fazer a verificação. Então, mesmo é o auxiliar ali que vê essas evidências, ou tem um outro profissional? Porque ele estuda a questão do corpo, né? Ou também essas evidências? Também. Ele também trabalha dentro dessa mesma área e verifica. Existe a investigação forense para isso. Digamos que a nossa região não tem. Então tem a polícia que vai trabalhar em conjunto. A polícia vai buscar, porque a polícia é treinada para isso. Alguma área da polícia, né? Não são todos. Então vão verificar se tem alguma evidência de arrombamento, de algum tipo de crime. E também a pessoa que vai lá verificar o corpo primeiro antes de ser levado, que é o necropsista e também o médico legal, vai verificar se tem algum tipo de sinal externo. Por quê? Por exemplo, se você encontra um cadáver e que ele está com um edema do lado direito, que está voltado para cima, e esse edema, inclusive, está com manchas vermelhas, você pode ter certeza que houve um crime ali. Por quê? Quando a pessoa morre de qualquer causa e fica caída no chão, tudo tem a possibilidade de descer, é a gravidade natural. Então isso significa que o corpo foi mexido, ele foi virado. Então ele morreu em outro lugar, foi colocado ali. Tem isso também. Então quem está nessa área tem que estar sempre muito atento aos detalhes. Sempre. E é treinado, na verdade. É treinado né? para isso. Treinado por isso. Mas nesse caso, a polícia científica, né, que vai estar verificando isso aí. Antes de mais nada, de ser levado esse cadáver para o IML, a polícia científica tem que passar por ali, para fazer a verificação do local. Então tem vários sinais que indicam se a pessoa foi morta no local ou não. O mais clássico de todos eles é a ausência de sangue no corpo do cadáver, quando é morte por assassinato, por homicídio. Porque se ele é morto no local, tem muito sangue nele e no local. Quando ele é transportado, não. Diminui. Porque o próprio sangue ele passa pelo período de decomposição, ele seca, né? A palavra usada, ele seca. Então significa que já tem um tempo maior do óbito e também não foi morto naquele local. Professor, deixa eu dar um exemplo também do acidente, né? A pessoa sofreu um acidente. E aí tem que saber, né, a causa. Mas ela sofreu um acidente, ela não morreu no local. Ela foi encaminhada para o hospital, ficou lá na UTI, né? Não resistiu e aí veio óbito. Aí vai para o ML, como funciona nesse caso? Vai depender bastante desse período de tempo entre o acidente e o óbito. Digamos que levou aí 15 dias para ir a óbito.
Então deu bastante tempo para os médicos locais fazerem todos os exames e análises necessárias, onde é verificar que houve o óbito e por quê. Se um óbito mais imediato, que o acidente foi às 3 da tarde e foi óbito às 6 horas da tarde, aí sim faz a verificação. É diferente, porque teve um tempo menor. No caso da internação, dá tempo para poder verificar tudo isso. Inclusive para poder entrar no tratamento. Exatamente. É verdade. Bom, mais uma pergunta aqui, que alguns perguntaram essa também quero saber. Qual a diferença entre tanadopraxia e necrópsia? Bom, boa pergunta essa aí. Muitas pessoas fazem essa pergunta e é interessante saber. Tanatopraxia e necrópsia. É assim, a tanatopraxia, ela simplesmente cuida do cadáver para a família, para a apresentação de um velório. O tanatopraxista não faz necrópsia, a não ser que tenha feito os 2 cursos. O necropsista ele é responsável por analisar o corpo, verificar o corpo, ver o corpo, que é o significado da palavra necrópsia, ver o corpo morto, né, que vem de ópsis. Né? Lembrou, né? Latim. Então, o que acontece? O necropsista ele é treinado para isso, para verificar o óbito. Já o tanatopraxista não, é só para preparação. Preparação mesmo, retirando todos os fluidos corpóreos e substituindo por produtos químicos para retardar o processo de decomposição do cadáver e também para retirar qualquer tipo de contaminante que possa ter, como germes, bactérias e tudo mais. Esse é o trabalho dele. O tanatopraxista ele não retira órgão nenhum, ele não mexe. O máximo que ele faz mesmo é retirar gases do abdômen e do tórax, com o equipamento correto, e também colocar os fluidos corpóreos. Já o necropsista não. Ele abre, retira órgãos e verifica e, se necessário, coloca de volta. São esses gases que faz inchar? Sim. Esses gases. Então, quando tira os gases, aí o corpo consegue ficar mais tempo. Fica mais tempo. E também tem, como coloca os produtos químicos, retarda a decomposição do organismo. Porque o que começa a decomposição, começamos aí pelos órgãos internos. Se eles estão isolados por esses produtos químicos, não vai acontecer tão depressa. E sem contar que o tanatopraxista é tão importante que é ele que devolve ao cadáver a aparência boa dele de quando estava bem e saudável. Por mais que a pessoa esteja muito doente e tenha uma aparência muito feia quando morre, na tanatopraxia consegue trazer de volta, até a pele corada. Tudo isso faz. Curiosidade minha, Silvia, agora. A pessoa ela morreu e não teve esgotamento de sangue, né? Esse sangue que fica, ele é tirado na tanato, ele seca, ele... sei lá. Eu vou fazer essa pergunta agora. Assim, o sangue... Gente, é tanta curiosidade, né? Tanta coisa. É assim, o sangue ele é totalmente retirado do organismo, pelo menos 90%. Tem alguns locais que acabam ficando um pouquinho mesmo, que é difícil. Durante a tanato. Isso, é retirado todo. Todos os fluidos corpóreos, não somente sangue. Porque na verdade o sangue é um fluido corpóreo, então ele acaba se misturando com outros e retira tudo. No caso de uma morte com mais tempo, digamos assim, uma morte de 2 dias, já não se faz. Não se faz. Simplesmente faz um tanato de preparação para sepultamento, que é o quê? É o famoso caixão lacrado. Já não faz trabalho aí de conservação. Tanto é que o sepultamento é praticamente imediato. Faz ali uma cerimônia rápida, de meia hora no máximo, se tiver ainda. Em alguns casos não fazem nem meia hora, e já faz o sepultamento. E aí, nesse caso, o que aconteceu com o sangue? Ele secou dentro das artérias, às vezes. Né? Ele fica com aparência de carvão, praticamente. Mas é estado de decomposição mesmo. Decomposição. Porque não tem mais o bombeamento, né? Então ele para de circular. Ele coagula e começa a se decompor. Ele fica escuro. Né? E começa a ressecar, mas boa parte dele, que na verdade está nos órgãos, ele se decompõe. E o que está nas artérias e veias começam a secar mesmo. A gente está começando a dar vontade de fazer o curso, só que não é minha área. E sem contar que essas pessoas ainda é possível fazer exame de DNA. Tá? Eu não sei se perguntaram, mas se perguntaram, eu já vou adiantar a resposta. Sobre a cremação. Uma vez cremado o cadáver, não tem como identificá-los nem por DNA mais. De forma nada. Já um cadáver que não foi cremado, você pode fazer DNA nele em qualquer época da vida. Daqui 100 anos, por exemplo, você pode fazer. Caramba. Tanto é que existem aí trabalhos muito bem feitos, né, com paleontólogos,
com múmias que estão aí sepultadas há 6.000 anos, 4.000 anos, e conseguir identificar o DNA delas e a família que pertence. Nossa! Nossa. Caramba, assim, eu imagino, né, deve ser um dos motivos, né, que a gente ouve falar que o tráfico, né, ele faz muito isso, né, de simplesmente incinerar, né, a pessoa, né, de queimar para não deixar vestígio. Então, eu imagino que deve ser um dos motivos, deve ser esse. Sim, para não ter identificação e para não ter ligação com o fato. Porque muitos dessas pessoas que são assassinadas, a polícia chega num bem comum de identificação dos autores, devido aos contatos que tem, os lugares que visitavam. Então, não tendo um corpo, não tem um morto. Um caso desse, por exemplo, que é muito famoso, é do caso daquela menina Elisa Samúdio, aquela modelo que foi morta. Segundo a justiça condenou os autores por termos técnicos, provas técnicas, mas não tem um corpo até hoje. Meu Deus. Aí tem várias teorias, desde de incineração e até mesmo a desmontação do corpo dentro de ácido. E tem uma também, que eu não sei se isso tem uma lógica, dos cachorros, né? Que teria dado partes do corpo do cachorro. Essa moça. Então. Essa moça, tem essa teoria. E aí, nesse caso também, porque dependendo do cachorro, eles roem até osso, né? Então, e não conseguiram encontrar nada, porque os cães foram sacrificados, segundo eu li. Os cães foram sacrificados e não foi encontrado nada. Mas tem que levar em consideração o trato digestivo de um cachorro e o período com que foi feito esse exame. Então tem muita coisa pela frente. Mas a questão é, um corpo que não existe não tem crime. É a pessoa desaparecida. Então, se o cachorro tivesse comido, estivesse ainda dentro do prazo possível, ia conseguir identificar e rastrear algum DNA ali dela, algum vestígio. Alguma coisa. O trato digestório do cachorro ele é muito ácido. É muito parecido com animais selvagens mesmo. Ele é mais acelerado. Ele destrói tudo, como por exemplo a hiena. A hiena é um animal que é capaz de comer qualquer tipo de osso, até osso de elefante. Ela come, ela consegue quebrar e comer. E o trato digestivo dela elimina tudo. E nas fezes aparecem traços. Isso é a fezes do começo. Então os animais têm esse poder. Então nesse caso não houve corpo, mas foram condenados com provas técnicas, através de técnicas forenses. São necropsicistas, médicos legistas, são psiquiatras, um conjunto de pessoas, é a polícia mesmo, polícia científica, é um conjunto de profissionais que amelharam provas e condenou as pessoas lá, por não ter o caráter. É triste, né? Muito. A família, né? Imagina, não ter ali a despedida, né? O velório que agora é uma despedida, né? Exatamente. É onde tem as fases do luto, né? Que as pessoas precisam passar por toda ela. Isso é muito bacana. Você pode falar um pouco sobre as fases do luto? Porque uma das perguntas também. Pergunta. Você falou no tema da aula passada, atrasada, sobre essas fases. Sim, é bom você falar sobre as fases do luto, porque muitas pessoas carregam correntes e cruzes a vida inteira por não passar por elas. É obrigatoriamente passar pelas fases do luto. Se você não passar por elas, você vai sofrer a vida inteira. Te dou um exemplo. Uma mãe que perde um filho num acidente trágico e não permitem que ela veja o cadáver do filho por estar muito feio, entre aspas. Essas são as palavras que as pessoas usam, né? Está muito feio. Então ela não vê o cadáver do filho. Caixão lacrado, em seguida sepultamento. Ela nunca viu o filho morto. Então, em momentos de depressão, em momentos de tristeza, vai vir a dúvida, será que ele morreu mesmo? Será que era ele? Eu acho que ele não estava ali dentro. Então tem muito disso. Né? E a primeira fase do luto é a negação, que para mim é das melhores que tem. Por quê? Falando em psicologia, claro, né? Por quê? O momento que você recebe a notícia da morte de alguém, você fala mentira. Todo mundo fala isso, é mentira. Não morreu. Eu não acredito. E fica nisso, porque é um fio de esperança que você tem. De que a pessoa de fato está viva. Em qualquer pessoa que você conheça. Até mesmo pessoas que você não tem tanto contato. Você não pode acreditar que ela não morreu. Então, isso permanece, perdura durante bastante tempo. Até que você chega lá no local e constata. Tá ali. Ainda assim você diz, não pode ser que está aqui dentro desse caixão. Então, é necessário passar por todas elas.
Se você saltar uma, inclusive falando sobre uma delas, que falou com os alunos sobre a raiva, que é um caso recente do cidadão lá de Goiás. Né? Vou falar o nome não para dar repercussão para ele, mas todo mundo sabe quem que é. As pessoas comemorando a morte dele, algumas pessoas. Mas essa comemoração, ela faz parte das fases do luto. Devido ao que ele fez, o crime recente dele, que é aquela família toda que ele matou, a empatia entra em ação. É que nem quando uma mãe perde um filho, outras mães sentem como se fosse elas. E se fosse com meu filho? Foi a mesma coisa. Então, a morte dele foi comemorada não porque as pessoas são ruins, são más, de forma alguma. Ela foi comemorada devido à fase do luto, que é a raiva. Justiça foi feita. E é isso, mas ninguém teria coragem de matar ele. Eu acho que eu tenho medo, porque quem estava ali ao redor, né, corria risco. Sim. Né? É a sensação de alívio. Alívio também. E por um tempo a gente nem tinha certeza exatamente onde ele estava, né? E dos policiais também, né? Missão cumprida, poxa, evitamos de que outras tragédias pudessem vir né, à tona. Então, eu particularmente não me senti ofendida, não achei ruim a comemoração, porque eu acho que isso faz parte de você entender o ser humano, as reações do ser humano. Passei, e no entanto, que uma coisa tem que ser certa, isso sim. E o que ele fez é terrível. No Brasil não tem pena de morte. Então, o que pode acontecer é um enfrentamento com a polícia e a pessoa está até ciente disso, que ela pode morrer devido a isso. Ela está ciente disso. Mas uma coisa que não pode acontecer, que acontece não só no Brasil, em outros lugares do mundo também. A pessoa tem síndrome de vira-lata, costuma dizer que o Brasil pode tudo, não é assim não. Lá fora também acontece muita coisa. Que é o quê? Não condenar a família junto. A família não tem culpa disso. Você tem filho, o caminho que eles vão tomar são deles. Sim. Você cria teu filho para ser uma pessoa boa, mas lá na frente já é coisa com ele mesmo, ele que faz consigo, e não foi o amigo. Isso me leva à segunda fase do luto, que é a raiva. Né? A pessoa sofre um acidente, né, de moto, de carro, aí depois que passou a alegação, vem a constatação do óbito, aí vem a raiva. A raiva do morto, raiva do amigo do morto, raiva da namorada. Meu filho estava dentro de casa, que o fulano chamou para ele junto. Culpa é do fulano, a culpa é dele. Porque é fácil o ser humano culpar outras pessoas de qualquer fato da vida. Só que se esquecem que a culpa é sua. É você que foi, ninguém te arrastou. Eu tenho pessoa na minha família, até comentei com vocês já, que teve óbito, 2 óbitos no mesmo dia no acidente. A culpa foi de quem? De quem estava ali. De quem? Não é do motorista só. É do passageiro também, é da pessoa que estava atrás. Todo mundo estava em casa. Então, a raiva, ela faz parte da fase do luto. Algumas pessoas, elas não querem que alguém sinta raiva. Sinta raiva sim. Deixa quebrar o armário. Deixa quebrar a televisão. Depois comprar outra. Mas tem que extravasar. O problema da raiva na fase do luto é o quê? Como já aconteceu um fato de uma cidadã que foi morta pelo marido, né, e um jovem, 28 anos, e o irmão dela, num acesso de raiva do cunhado, que tinha fugido, conseguiu encontrar e matou. O que aconteceu? Ele não se controlou durante a fase do luto, que é a raiva, matou outra pessoa e foi preso por isso. Entendeu? A questão ele matou, foi constatado o homicídio e a polícia que toma conta. Não tem que se fazer nada em relação a isso. Não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Né? Isso é homicídio premeditado, inclusive. É premeditado. Então, essa fase do luto, a raiva, é muito perigosa. O que resta às pessoas que estão em volta é ficar ali, observar e ajudar no que for possível. E intervir se for necessário também. E quanto tempo assim começa a ficar preocupante esse luto, nessa vivência? Tá, é assim. As fases do luto, elas são imediatas. Só que elas, a última, na verdade, que é a aceitação, que é a última, ela tem que levar até 2 anos. Mas as 4 primeiras, não. Elas são imediatas. No caso aí, né, que a raiva, por exemplo, é a segunda fase. Ela é imediata, ela passa. Mas ela passa dentro de 2 a 3 semanas. Essa raiva. Né?
A negação, que é a primeira, ela passa em no máximo 24 horas, até o momento que você vê o cadáver. Então, quanto mais vai chegando próximo da última fase, vai aumentando os períodos. Tem a negociação. A negociação, por exemplo, que é logo depois da raiva. A negociação, ela acontece ali no velório ou no sepultamento. Muitas mães falam assim, me leva no lugar dele. Me leva, eu não quero. A gente ouve muito isso é negociação. Negociando com Deus. Na verdade é essa. E acabam que, infelizmente, não tendo essa troca. Não tem essa... Logo depois vem a depressão. Em seguida a depressão, aí tem a aceitação. A depressão e a aceitação, só que quando se fala em depressão, não é depressão doença, não é enfermidade. É a depressão no momento que está ocorrendo. Agora, se ela se torna depressão doença, requer tratamento. Aí que está. Por isso tem que observar. Já a aceitação tem que levar até 2 anos. Como que eu sei que tem aceitação? Você seguir a sua vida. Você não pode parar tudo. Você para por 7 dias, 15 dias, 1 mês e volta a trabalhar. E tem pessoas que, depois de muito tempo, conseguem falar sobre aquela pessoa normalmente, né? Relembrar, né, o que aconteceu, coisas boas, coisas ruins. Já outras, não. Não pode tocar no nome, não pode tocar no assunto. Disfarça, sai. Isso é de pessoa para pessoa ou aí tem alguma coisa também? Tem também, é ligado ao luto, inclusive não só sobre o tema, mas também como locais. Como, por exemplo, conheço pessoas que não vai a certo hospital visitar alguém porque foi lá que morreu o parente. Associou o local à morte. Também. Tem pessoas que isso acontece com a maioria, inclusive, né? Que não é obrigatório acontecer com todas, mas a maioria sim acontece. Que quando chegam datas específicas, o luto volta. A tristeza, no caso, a depressão, que é a 4ª fase. Ela volta, a 4ª fase. É a data de aniversário, de nascimento, e aniversário de morte é um deles. Natal, Páscoa, Dia das Mães. São essas datas específicas que costumam voltar. E aquela tem até música, né? Até falei com os alunos. Tem uma música que fala que tem um lugar vago na mesa. Sempre vai ter um lugar vago na mesa. O fato de você passar pelas fases do luto não significa que você vai esquecer das pessoas. Não é isso. Seguir adiante não é esquecer. Seguir adiante mostra que você precisa continuar, apesar de. Essa é a situação. Ninguém deve esquecer ninguém. Um dia a dor termina e fica a saudade, que é completamente saudável, desde que não atrapalhe a sua vida. E as lembranças, né? As lembranças é bastante. Eu também, no caso, eu sou muito agradecida pelos momentos que eu vivi com meu pai, com a minha irmã. Eu contei para os alunos, inclusive com eles, sobre... tem culturas, algumas culturas aí que são bem diferentes. Uma das culturas aí, que é uma tribo, né, que quando morre alguém, na tribo deles, eles fazem homenagem póstuma com o cadáver durante uma semana. A finalização, no 7º dia, que eles queimam, não é cremação. É queimação mesmo, eles queimam. Qual a diferença, então? A cremação você tem os restos mortais para guardar. E é feito de maneira mais moderna. Você consegue separar os restos mortais do produto que está queimando. A queimação não, é feito entre toras de madeira e você não consegue identificar nada depois. Você não guarda nada. E nessa queimação, eles também aproveitam para queimar a casa que ele morava, né? No caso seria aquelas habitações indígenas, queimam, todos os pertences dele também é queimado, e os locais que ele costumava andar, eles fazem um ritual de apagar as pegadas. Mesmo que não tenha pegada evidente, faz o ritual de apagar as pegadas. E segundo eles, para que nada o prenda aqui na terra, para que seu espírito seja livre. E depois disso ninguém mais fala nele. É interessante para a nossa cultura ocidental isso. Mas são culturas. Mas dentro do Brasil mesmo, eu acho que tem diferença. Eu me lembro no velório da minha irmã era tinha muitos amigos, né? É diferente de mim. Tinha muitos amigos. E aí ela tinha um pessoal do Nordeste, né? Tinha um rapaz especificamente, e ele começou a questionar. E eu acho que já tinha me dado remédio, já estava meio passada. E ele começou a questionar se não ia tirar foto. Se não tirar foto do cadáver, né? E pra mim aquilo assim, nem fazia sentido o que ele estava falando. Surreal.
Tanto é que depois de, acho que, sei lá, 1 ou 2 semanas que eu comecei a me questionar, falei, nossa, parece que alguém pediu para tirar foto, né, do cadáver, e aí que eu fui pesquisar muito pouco, e eu vi que tem, né, essa cultura de tirar foto. Tem sim. Então, assim, são várias, né? Por exemplo, no Brasil, a nossa cultura é tanatopraxia. Nos Estados Unidos, embalsamamento, por exemplo. No Brasil, a tanatopraxia, ela não é tão antiga. Ela veio para cá nos idos dos anos 70, 80, né? Mas é só em grandes centros para pessoas importantes. Tanto é que você vai lembrar, que tem uma idade praticamente, você é um pouco mais nova que eu, vai lembrar dos velórios rápidos, onde não tinha preparação de corpo e funerária. Os velórios eram, se morria de manhã e enterrava à tarde, acabou. Hoje não, passa uma noite, vai sepultar no outro dia. Pode-se esperar que cheguem outras pessoas de outras cidades para velar o corpo também. Então a tanatopraxia veio para isso. Estados Unidos, no caso lá, eles fazem embalsamamento, Inglaterra também. E, na verdade, os Estados Unidos é uma cópia da Inglaterra, a gente tem que falar muita coisa. Então vai depender muito. Depende do tipo de caixão. No Brasil ele é padronizado, os caixões aqui. É tampa aberta que sai totalmente. Os Estados Unidos são portas. Então depende muito da cultura. E qual a diferença de embalsamar e da tanato? Então, a tanatopraxia ela é feita para conservação, para que se tenha um velório melhor e que a pessoa tenha a melhor aparência. E, posteriormente, que o cadáver entre em decomposição, naturalmente depois, quando perdeu o efeito desses produtos. Embalsamamento não. Ele é feito para que a pessoa dure muito mais tempo, porque os velórios nos Estados Unidos só duram uma semana. Não sabe disso? Caramba, não. Uma semana. Mas na casa, né? É uma semana de preparação e uma semana de velório. Faz a casa, mas o corpo não vai para casa, porque tinha essa coisa também antigamente, né? Me lembro, velório ser na casa, nas casas, né? Aqui no interior, acho que no centro, não sei, né? Pensa muito novo. Mas assim, mas também de São Paulo, de São Paulo também não sei como funcionar, né? Mas aqui no interior é nas casas. Nas casas. A minha casa foi muito velório na minha casa. Muitos velórios. Teve da minha irmã, teve do meu avô, teve da... Mas ele leva o corpo para lá ou não? Leva o corpo, fica no meio da sala. No meio da sala. O caixão ali com as coisas no meio da sala. É exatamente isso. Então, acaba que durando mais tempo. Se você, por exemplo, hoje, fazer a exumação do cadáver da Lady Di está perfeita. Sem contar que ela foi sepultada em caixão de chumbo, né? Revestido com chumbo. Porque ela foi sepultada numa ilha onde tem muita umidade. Para preservar melhor o corpo dela, foi feita dessa maneira. Caramba! Você tem esse cuidado. Imagina o custo. Eu pensei no nome. Então, eles têm esse cuidado. Tanto é que se você desenterrar hoje, se fosse possível desenterrar George Washington, por exemplo, né, ex-presidente dos Estados Unidos, ele está perfeito. Perfeito dentro da necessidade, é claro. Né? Não vai estar com a pele rosada, não vai estar. Mas sim, está ali, tecido com pele, com tudo. Bom, então vamos lá. Mais uma pergunta aqui de alguns alunos. Gostaria de saber também o porquê que após a morte um cadáver continua do mesmo jeito que foi enterrado, sem carne, mas com a pele ainda intacta. Uma pergunta muito boa, inclusive. Falamos agora há pouco sobre esse assunto. Depende muito de vários fatores. Um deles é o fator ambiental. O local que foi sepultado, como região, se é muito quente, se é muito fria, se é úmido, se é local que é congelado, a terra depois do cerco congela, esses fatores que ajudam que a pele permaneça. Porque levando em consideração que o estado de decomposição começa de dentro para fora. Começa com os órgãos internos e vem para os músculos e tecidos. E a pele é um dos últimos a acontecer isso. E também tem o fator de alguns tratamentos médicos que se utilizam antes da morte. Alguns produtos fazem com que a pele fique conservada. E um outro fator também aí, no caso, é a loteria, que a gente sempre fala, que tem a pele boa. A pele boa, não necessariamente, né, sem ser pejorativo com ninguém, é aquela pele que depois da morte ela permanece ali no cadáver. Isso me faz lembrar de um fato curioso da antiguidade aí, que falava-se sobre o corpo seco. O corpo seco eram pessoas que morriam em determinados lugares, geralmente zona rural, ou cidades muito pequenas, onde as informações não chegavam. Na verdade é isso. Fatos científicos, né? Século XVIII, século XIX, até ali século XX, década de 40, 50, ainda falava-se muito sobre isso. O que acontece? A pessoa morria em certos lugares, às vezes um local
que tinha muita sombra, que não tinha espaço para decomposição, e também no ambiente existem alguns tipos de animais que ajudam na decomposição, como moscas, que depositam ali ovos e faz a decomposição, e não acontece. Ou quando a pessoa ela morre, é sepultada, depois de um tempo o corpo dela é retirado por algum motivo e verifica-se que ele está naquele estado ainda que aparentemente morreu ontem, mesmo sem carne, ou com a carne ressecada por debaixo da pele, como o famoso charque. Essas pessoas eram retiradas desses lugares e eram amarradas em árvores no meio de florestas, né, de mata na região. Por quê? Falava-se que era o famoso corpo seco, que a alma do morto ainda estava apegada ao corpo, mesmo que o corpo estivesse ali, naquele estado primitivo, digamos assim. E nisso surgiram muitas histórias, lendas. Uma delas é que as pessoas, os parentes, iam até naquela árvore, onde estava amarrado aquele corpo, e conversavam com o morto. Tem muitas histórias assim, que aquele morto contava de que botar o pote com ouro, com dinheiro. Mas isso são lendas, né? Não podem dizer que são lendas urbanas, mas suburbanas, porque é mais uma rural. Mas isso é a história da pele que ficava incrustada nos ossos, na verdade. E esse negócio de pele boa aí, né? Não interessei. Normalmente, tem mesmo, né? A gente em vida tem umas peles melhores, né? As peles oleosas normalmente são melhores, sim, né? Essa é a minha raiva, a minha pele é muito melhor. Eu reclamava, até eu saber disso, hoje em dia eu não reclamo mais. É muito raro, inclusive, passar hidratante no corpo. Muito, muito raro. E eu vejo que meu marido ele é bem branco, né? Vermelho, na verdade, é o branco-vermelho. E a pele dele é seca, né? Então, marca mais rápido, né? Isso tem a ver também com Esse é o fator genético, né? É o fator genético. Sim, mas eu falo assim, as peles que normalmente são melhores em vida, ela automaticamente também elas vão ter mais resistência e morte. Tanto é que são os melhores cadáveres no caixão. São os mais bonitos. Depois de ter feito a tanatopraxia, que você consegue trazer de volta aquele vigor da pele, essas pessoas têm a pele mais bonita no caixão. Que são aquelas que falam, parece que está dormindo. São essas pessoas. Geralmente os caucasianos, infelizmente, são as pessoas que têm menos sorte nessa área. Eu acho que teu marido é um desses. Bom, vamos lá. A pergunta agora é da Márcia, do curso de Ciências Mortuárias. Em qual ocasião... Então vamos lá. A pergunta agora é da Márcia, do curso de Ciências Mortuárias. Em qual ocasião é realizada a necrópsia? Em quais momentos é feita a abertura do tórax e do crânio? Tá. A necrópsia ela é feita em várias épocas diferentes, se for necessário. Mesmo na morte imediata ou numa exumação. Lembrando que a exumação se diferencia de necrópsia devido ao tempo que ele tem, mas a técnica é a mesma. Tá? Então, a necrópsia ela é realizada em cadáveres onde existe uma suspeita de morte, ou se quer investigar um pouco mais sobre o tipo de morte, como por exemplo morte súbita, pessoas que aparentemente eram saudáveis e teve uma morte rápida. Então é feita a necrópsia para saber o que aconteceu de fato com ela, não somente no âmbito criminal, mas também. E também as famílias podem pedir o exame de necrópsia para o juiz. O juiz pode se negar, porque ele é baseado em fatos. Ele pode negar a família, mas ela pode pedir. Mas quando o juiz pede por conta própria o exame de necrópsia, ele nem pergunta para a família, que ela não pode se negar mesmo. Então depende muito dos fatores. Assassinatos, por exemplo, suicídios. O suicídio, a necrópsia, mesmo que não se abra o tórax, se você for por um suicídio por enforcamento, por exemplo, que é uma das asfixias que tem, a verificação do cadáver já dá para ter uma ideia do que aconteceu e dá para tirar um laudo aí. Então nem sempre é necessário que se abra o tórax, mas quando se abre, o tórax é para verificação do óbito na sua especificidade. Me perguntaram, acho que não tem essa pergunta aí, me perguntaram em particular, uma aluna de Ciências Mortuárias, de equivocado é 2, está com 1 agora, né? Não lembro o nome dela agora. Me perguntou
sobre a morte do cidadão lá de Goiás. Como que é feita a necrópsia, ou se seria feita a necrópsia dele? A resposta é sim. Por quê? Ele teve vários disparos que atingiram o corpo dele. Muitos. Né? Não lembro agora a quantidade, foram muitos disparos. Só que tem que identificar qual disparo foi fatal. Qual foi que matou ele. Dá muito trabalho para o médico legista e também para o necropsista. Mas tem que identificar. Antes mesmo de abrir o corpo, cada orifício tem que ser verificado com ângulo, posição e diâmetro. Depois disso, faz a abertura do corpo e para cada diâmetro faz a trajetória da bala, de cada uma delas, até chegar num ponto que foi um órgão fatal que foi atingido. Aí vai identificar o órgão que foi atingido, qual o projétil que atingiu, vai identificar o projétil, dessa maneira identificar a arma, porque a arma é registrada, porque são policiais, e através desse registro vai identificar qual policial foi que matou ele. Dessa forma. Outro dia falando com os alunos sobre um caso, né, de 3 pessoas que executaram um cidadão a tiros. Os 3 foram presos como suspeita de homicídio. Lembrando que ninguém é culpado até que seja condenado por um juiz. Não existe isso. Todos são suspeitos. Menos esse rapaz que foi morto agora. Ele não foi condenado pela justiça. Sabe-se por lá que ele matou aquela família, por testemunhas. Mas ele não foi julgado e nem condenado. Não em relação a esse crime. Não, isso, pagava de outros. Desse crime específico, ele não foi condenado. Então, esses 3 cidadãos foram presos como suspeita de homicídio. Tá. Aí foi feito o exame de necrópsia, identificou qual foi a arma, a bala, posteriormente a arma que disparou e quem foi que disparou. Então, desses 3, um foi condenado por homicídio e os outros 2 por tentativa de homicídio. Olha que interessante. Falando ainda quando você fala cidadão de Goiás, o que caracteriza um serial killer? Né? Porque foi muito divulgado que é um serial killer. E a gente está muito acostumado, né, a ver filme americano, né, onde o serial killer ele tem, aquela coisa de, sei lá, algumas extravagâncias, algumas coisas específicas de fazer com a vítima, né, de deixar o rastro dele, de deixar a assinatura dele, né? Então a gente está muito acostumado com isso. E aí a gente vê, né, esse cidadão de Goiás que não tem nada disso. Certo. Outro dia falando sobre esse assunto de serial killer. Eu estava até com meu pai no lugar aí, falando sobre esse assunto. Ao meu ver, ele não é um serial killer. Começa por aí, porque um serial killer é um assassino em série, que utiliza os mesmos métodos para matar as pessoas. E muitas vezes as pessoas não têm ligação uma com a outra, as vítimas. Ele mata por matar. O caso dele, ele matou uma família. Então ele tem aí na ficha dele, caso fosse comprovado, mas claro que está todo mundo sabendo que sim, mas enfim, ele é um homicida. O que ele tem é um homicídio triplamente qualificado. Não deu defesa às vítimas e utilizou de meio cruel para que as pessoas morressem. Isso não é um serial killer. Seria serial killer se ele matasse essa família, depois tivesse matado uma outra família, ou anteriormente uma outra família, usando os mesmos métodos. Aí sim. Ele seria um serial killer visando matar famílias inteiras. Também se caracterizaria. No caso que é muito famoso, né, no mundo inteiro, o Jack Estripador, ele era um serial killer. Né? Isso foi no final do século XIX, começo do século XX. Quem ele matava? Ele matava prostitutas. Na cabeça dele, o mundo era cheio de pecado e as prostitutas eram responsáveis por isso. Então ele não chegava e matava, ele seduzia, levava para um lugar e matava ali. Ele estripava mesmo as vítimas. Ele nunca foi preso, de fato nunca foi preso, mas ele deixava alguma marca. Uma das marcas dele era, não vou dizer as palavras feias em relação a essas pessoas. Então não tinha ligação. Ele nunca foi identificado. Teve um texto dele que ele deixou onde ele explicava, né, que as prostitutas eram responsáveis por o mundo estar como estava. Então teriam que ser eliminadas. Então aí tem várias teorias, né, que são teorias porque não se comprova nada. Tinha a mãe, tinha sido prostituta, enfim. Então ele tinha aquele trauma. Fica difícil de Ficou. identificar. E também tem outra história de que ele era um imitador, porque existiu um Jack Estripador na Inglaterra.
Então querem a ligação, porque quando parou os homicídios na Inglaterra, começou nos Estados Unidos. Então tentando fazer a ligação de que é a mesma pessoa que foi para lá, e outras teorias dizem que são pessoas totalmente diferentes. Esse sim é um serial killer. O maníaco do parque, por exemplo. Exatamente. Então esses são serial killers. Esses são. A pessoa que pratica aí, o homicídio, no caso da esposa, algum parente, ele não é, pois ele mata o cunhado, ele mata alguém, ele não é um serial killer. Foram as circunstâncias que levaram ele a matar. E pode acontecer assim da pessoa, mas ela mata uma vez por necessidade, seja lá qual for, né? Depois ela mata de novo porque aconteceu, já foi da primeira vez, né? E aquilo vai se tornando cada vez mais comum. Ao ponto de, às vezes, não sei se fazer falta, mas aquilo já começa a fazer parte da pessoa. Sim. A pessoa que mata a primeira vez, ela matou, não tem matar sem querer, começa por aí. Todos matam porque querem. Ou você deixa alguém te matar ou você morre. Né? Ou você mata ele, perdão. Mas não existe isso, existe maneira de evitar o homicídio. Se ela matou a primeira vez, o catálogo conta para isso. Né? E algumas pessoas matam em legítima defesa e fica naquilo ali e nunca mais mata ninguém. Mas tem aquelas que gostam da adrenalina. Adrenalina que faz a pessoa se sentir viva. Por isso que muitos pulam de bungee jump, pulam de paraquedas, sobem montanha. É adrenalina. Né? Então, eles continuam matando, buscando maneiras de matar pessoas. Né? Teve uma série no Brasil, que eu não lembro agora o nome, que não me vem à mente, que contava a história de um homem brasileiro que matava mulheres. Isso há muito tempo atrás. E foi bacana de ver a perspectiva dele. Bacana no sentido de entender a cabeça de uma pessoa dessa. São os sociopatas, não psicopatas, que são completamente diferentes. Nesse caso do Jack, por exemplo, ele era um sociopata. Porque se ele fosse um psicopata, seria preso. O sociopata é muito frio. Ele consegue mentir, ele consegue fingir na frente de qualquer pessoa. Já o psicopata não, ele escorrega, como diz por aí, né? Ele fuma banana e escorrega nela depois. Essa é boa. Não sou nem já ficou bem claro já em outra conversa que nós tivemos, tá? Teve um questionamento aí sobre a personalidade, que eu acho muito bacana, inclusive. Ela não é de câncer nem de gêmeos, tá? Então, não, também não. Tá tudo ótimo. Bom, mais uma pergunta aqui. Nessa pergunta, eu acho que foi umas 4 alunas que fizeram. Por que colam a boca do morto? Certo. Não vou falar piadinha da necrópsia, não. Mas, enfim. É feita a colagem ou amarração, dependendo da situação, da técnica que se utiliza. São duas. Uma é colagem e outra é amarração. A amarração é feita entre a gengiva superior e inferior do maxilar e da mandíbula com arames galvanizados. Porque quando a mandíbula já está num estado em que ela está difícil de fechar, ou ela não permanece mais fechada. Então faz a amarração. Quando a mandíbula já está fechada, não tem essa necessidade, simplesmente colam. Ou faz as duas coisas. Porque é um orifício, uma cavidade grande, que dali pode sair alguns odores. Então, e para a estética também do morto, ali no caixão. É uma cola específica? Não. Não. Super cola. Super cola. Foi Fazendo propaganda. Pode patrocinar depois, gente. Super cola. E também pelo fato de alguns familiares mais inflamados, emocionados no momento de deitar em cima do cadáver, pode voltar alguma coisa. Tanto é que é colocado bastante material ali dentro, algodão, né, para evitar essa situação. É certo que na praxia é feita toda aquela limpeza, aspiração. Mas pode acontecer de alguma coisa. Para retorno do é colocado na cavidade oral e também na cavidade nasal. Na cavidade nasal. Só em outros buracos também? Todos. Onde tiver orifício é colocado. É colocado, todos. Todos. Tá? Para ficar bem claro, gente. Porque fica aquela curiosidade, né? Então vamos perguntar. Todos. Ouvido. Todos. Porque ela falou assim. Ela fala. Mais uma pergunta aqui bem bacana. Como se tornar um perito criminal? Como se tornar um perito criminal? Então, um perito criminal, primeiramente, você tem que estudar bastante. Né? Tem que prestar concurso para a polícia científica e através dali você vai prestando outras coisas ali dentro e vai subindo até você chegar no ponto onde você quer. Foi bem rápido essa.
Essa é bem técnica. É. Essa é bem técnica. Ó, essa daqui se me confundir, que minha língua é enrolada, tá? Antes disso, você acha que, assim, algumas pessoas, por gostarem dessa área, vê um certo glamour nisso? Por exemplo, perito, né? Você trabalhar medicina, né? Legal, assim, tem isso? Olha, Ou não? A maioria realmente, assim, vai pelo financeiro? olha, muitos vão pela curiosidade. Vamos começar com o auxiliar de necrópsia, por exemplo, pela curiosidade. Outros vão para tirar certos traumas que tem na própria vida, para se acostumar com a ideia da morte. Caramba! Né? Que tem alguns traumas aí que estão levando para a vida e funciona. Muitos fazem curso de auxiliar de necrópsia, não é para trabalhar. É para entender o mecanismo morte e se sentir melhor com ela mesma. E é possível isso? É possível, porque o curso de auxiliar de necrópsia, só cortando um pouquinho aí, Sim, claro. outra pergunta, muitas pessoas imaginam que trabalha com o morto, e isso não é verdade. Isso é misticismo. O auxiliar de necrópsia, também o médico legista, ele trabalha com pessoas que deixaram de estar vivas. É muito diferente. Porque mexer com o morto, qualquer um mexe. Essa é a palavra mexer. Qualquer um mexe. Lavar um corpo, qualquer um lava. Agora, cuidar de um corpo, respeitar um corpo, dar a ele a dignidade merecida no final da vida dele, no último momento da vida dele, é a melhor coisa que tem. E somente os auxiliares de necrópsia conseguem fazer isso, e também tem a autopraxia também, que é outro profissional excelente. Então, esse curso, ele vai além, essa profissão, na verdade, ela vai além de mexer com o morto. Tanto é que as nossas aulas não falam só do morto, né? Fala de psicologia, fala de sexologia, fala de anatomia. Então, é bastante coisa que tem dentro aí, onde traz esse engajamento e conhecimento. E através desses conhecimentos, as pessoas que chegam da metade para frente do curso, ou no comecinho, começam a entender o que é de verdade, ali ela resolve se ela continua ou se ela sai. Porque alguns vão direto ao ponto, eu quero um cadáver. E não é assim. Estamos tratando de pessoas. E pessoas envolvem tudo, desde a sexologia, que no caso é a forense, são pessoas aí, tecnologia forense, e trata também da dignidade humana, falando de sociologia, inclusive. E quando chegam a esse ponto, as pessoas enxergam essa maravilha que é e vão até o final. E muitas delas vão além. Depois que termina o curso, querem fazer outros cursos ligados a essa área. E no caso da glamorização, tem sim. Não são todos profissionais, mas existe aquele estigma que eu faço algo que você não consegue fazer e que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Eu trabalho com pessoas que já morreram. Por quê? Tem uma coisa bastante interessante. Você gosta muito de alguém, está ali do lado dela o tempo todo. Ela morreu na sua frente. Naquele momento, o seu subconsciente diz para você: ela está morta, ela não é mais a mesma pessoa. Você tem até medo de se aproximar porque está morto. Em outros casos, pessoas que depois que sepultou o parente lá, né, fica naquela, está morto. Aí tem aquela história: queria tanto ver meu pai, né? Vamos falar do negócio de espírito aí. Queria tanto ver meu pai, eu queria tanto sei o quê. Né? Ah, pai, com saudade. Aí tem a impressão de que viu, morre de medo. Ah, se eu ver um fantasma, aí eu falo, mas por quê? É a mesma pessoa, se você realmente está vendo, né? E, indiferente da religião de cada um, se realmente está vendo, continua sendo a mesma pessoa. É aquela pessoa. Então isso acontece com pessoas mortas. Muitas pessoas não vão a velórios por medo do morto. Medo de ver alguém morto. Isso é uma coisa interessante, mas tem a ver com a psicologia mesmo. E como eu falei no início, muitos entram nesses cursos para poder mudar isso dentro delas. Porque a morte é algo que desde o princípio da humanidade ela é cercada de mistério e medo. A gente tem medo daquilo que não conhece. Mas quando você passa a conhecer melhor, tudo fica mais fácil e aceitável também. E aquele mistério, né, de que, pós-morte, né, para onde a gente vai, o que acontece? Acho que tem essa coisa desse mistério também. É onde eu falo, e né? que ainda não faltou ninguém para contar, né? Acho que está faltando isso, Não, deixa eu voltar. Eu falo nas aulas, né, sobre isso aí, sobre questões de convicções e religiosidade. Então, cada religião tem uma ideia. Tem religião que acredita que a pessoa morre
Se ela foi boa, vai para o céu. Se não foi boa, vai para o inferno. Tem religião que acredita que quando você morre, a alma, o espírito vai ficar dormindo até o dia do juízo final, quando Jesus voltar e vai julgar a todos. E tem aquela religião também que acredita que a pessoa morre, ela reencarna em um animal. Olha só. Né? Tanto é que em alguns países alguns animais são sagrados. Verdade. São sagrados. E tem também religião que fala que a pessoa ela morre, ela fica um período em um lugar que é semelhante ao purgatório, e depois vai ser reavaliada por ela mesma, vai se arrepender, vai para um lugar que é semelhante ao céu, depois vai reencarnar. E continua esse processo. Então cada um tem uma maneira de pensar e acreditar, porque foram criadas assim. Né? E a pessoa morta, ela merece tanto respeito quanto a pessoa viva. Tanto é que eu digo em aula, quando for tratar um cadáver, não chame de tio, nem de tia, ou vozinho, vozinho, velho ou a velha. Não, ele tem nome. Ele tem nome. Olha, eu estou trabalhando com o seu José. Estou trabalhando com o senhor José. E aproveitando esse gancho, a gente vê, teve o caso desse cidadão de Goiás, que não foi, dá para ver que as fotos, né, não foram da necrópsia, foi no hospital, né, as fotos vazadas ali dele. Mas tivemos outros casos, né, essa questão do respeito, nesse caso foi a falta de respeito, né, como de um cantor sertanejo, né, alguns anos atrás, que vazou as fotos dele. Isso é muito importante também, né, nessa área, né? Sim, o respeito, ele gira em torno da ética. Mas quando falta a ética, entra no âmbito jurídico. No caso de divulgação de imagens, fotografias, vídeos, é chamado vilipêndio de cadáver, artigo 212 do Código Penal. Vilipêndio de cadáver. Vilipêndio. Inclusive, esse tema é abordado nas aulas de ciências mortuárias de artigos e leis. É abordado amplamente sobre esse assunto. Não pode. A histórica também é importante. Sim. Então, isso não pode acontecer. Quando acontece no caso desse cantor, toda a equipe foi demitida e depois investigada, não sei que pé que anda as investigações. Mas provavelmente foram condenados. Tá? Porque identificou a origem, onde começou. E não pode. Do mesmo modo, mesmo que não tenha imagens, você pode vilipendiar um cadáver se você contar alguma coisa em rodas de conversa, sair dali de dentro alguns temas. Porque a gente sabe que algumas pessoas têm alguns problemas físicos que não gostam e ninguém de fora nunca soube que ela teve. Então, esse segredo, entre aspas, claro, tem que ser enterrado com ela. Então você não pode contar certos aspectos a outras pessoas. Tem um filme que é muito antigo, se eu não me engano, foi um dos primeiros que o Leonardo DiCaprio fez, né, que conta sobre isso. Que ele tinha uma mãe que ela tinha obesidade mórbida, que é uma doença, né? Então ela não se levantava da cama mais. E ele tinha que trabalhar muito, era um menino, 14, 15 anos, para sustentar essa mãe, essa casa que eles moravam. Ele tinha alguns amigos que trabalhavam em funerárias, não eram necropsicistas, não eram tanatopraxistas. E mostrava, cada vez que ele encontrava esses amigos, contava uma história diferente dos cadáveres que eles cuidavam. E contavam, sim, rindo, com zombaria mesmo. E a mãe um dia falou para ele, quando eu morrer, não deixe ninguém tirar onda com o meu corpo, de mim, não deixe ninguém rir de mim. E ele gravou aquilo. Quando a mãe morreu, foi dentro de casa, ao invés de chamar a polícia, chamar ajuda médica, não. Ele simplesmente pôs fogo na casa, com a mãe dentro, e saiu andando pelo mundo, assim o filme termina. O trauma que isso mostra a mensagem que traz. Você não pode respeitar um morto, porque existem pessoas vivas aqui ainda que gostam daquela pessoa. Nossa. Agora você trouxe assim, com esse exemplo, nossa, ficou muito claro, né, o porquê, que até então, mas tudo bem contra a lei e tal, mas não, tem um lado. Tem um lado, também. Por isso que a lei é severa. Essa parte A lei é muito severa porque leva em consideração os traumas e o emocional da família. Não pode, de fato. Então, eu lembro muito bem. Eu lembro que quando eu vi aquele filme, meu Deus do céu, ele preferiu ficar sem casa e ficar sem identidade, porque ele é filme, claro. Mas, posteriormente, na vida real, ele seria procurado, seria investigado pela polícia, procurado. Por isso que é bom o filme, termina na parte boa. Não chega na parte chata. Deixa eu lá para dar realidade. Né?
Então, mas é isso, o trauma era tão grande que ele tinha. Poderia ser até acusado, né? Exato. Assassinato da mãe, porque já está morta, foi carbonizada. Então, como vai saber se ele a matou? Tem, claro, tem exame de necrópsia, mas isso é uma hipótese. Mas ainda assim, o trauma é tão grande, então deve se respeitar muito. Tanto é que existem ali registros e contratos e autorizações para todo o procedimento que é feito em cadáver. A família tem que consentir, a família tem que assinar. Eu falei para os alunos outro dia na aula, né? Tem aquelas pessoas, por exemplo, eu dei um exemplo para eles, aqueles senhores, tem aqueles bigodes que carregam aquele bigode de 50, 60 anos. Aí ele vai perguntar para a família, quer que mantenha o bigode ou quer que tire? O tanatopraxista faz isso. Aí a família decide, mas claro, vai dizer, não pode deixar, porque ele gostava. No meu caso, tem a barba. Se o tanatopraxista for bem atento, ele vai perceber. Ele vai achar, vai imaginar. Eu acho que fica melhor sem barba no caixão. Mas eu vou perguntar para a família. Vocês querem que tire a barba dele? Ou querem que deixe a barba dele? Se quiser, eu posso parar um pouquinho para ficar mais redondinho e ficar mais bonitinho. Esse é o trabalho do tanatopraxista. Ele tem que ter essa sensibilidade de comunicação. E até mesmo, se for retirar a barba, tem que estar escrito, como autorização familiar. Olha, muito interessante. Muito interessante mesmo. Como é vasto, né, o assunto. Muito. Vamos lá. Qual é a função do papiloscopista? Falei certo? Fala de novo. Papiloscopista. Bom, a função dele, Não sei. uma das funções que cabe a ele é a identificação de doenças prematuras, doenças internas. Né? É um dos mesmos profissionais que faz papiloscopia em pessoas vivas. Né? Inclusive, o necropsista, ele trabalha em conjunto, aí falando um pouquinho, voltando à sexologia também, é ele, juntamente com o médico legal, que faz o exame de corpo de delito em pessoas vivas. Então, são vários profissionais que se engajam. Não é somente. É o psicólogo, é o psiquiatra, o papiloscopista, são vários profissionais que estão ali. O necromaquiador, por exemplo, que é uma coisa muito bonita, que eu admiro. O exame de corpo de delito normalmente é acidente, briga, seria isso? Estupro, também. Essas situações é feito o exame de corpo de delito. E é feito pelo médico legal. Tanto é que ele é feito em ML. Né? Ou se for designado no hospital com sala própria para isso. Por que é feito em ML? É sigiloso. Né? E as pessoas não podem, não querem ser descobertas. Algumas mulheres, por exemplo, não denunciam um estupro de vergonha, de medo de serem julgadas. Então, os registros de estupro que tem hoje no Brasil é bem menores do que os números reais. São bem menores. Por essa vergonha. A gente estava falando sobre o exame de corpo de delito, né? E aí você comentou sobre o estupro. E a violência contra a mulher também, né? Muitas mulheres também não denunciam por vergonha, né? Por alguns medo também, né? E ameaça. Mas outras também por vergonha, né? Sim. E tem um caso muito curioso, alguns casos, que pouco se comenta. O estupro a mulheres realizado por maridos. Muitas mulheres casadas são estupradas. Estupro é o quê? É quando não há um consenso na relação sexual. É estupro. Tá? Então, muitas mulheres casadas são estupradas, são violentadas pelos próprios maridos. E não denunciam, porque muitas delas dependem financeiramente desses maridos. E acabam suportando aquela situação. Algumas chegam ao ponto, vamos colocar violência doméstica, isso, colocar tudo junto, algumas chegam ao ponto de se tornarem homicidas. Matam o próprio marido. Por não ver outra saída. Por não ver outra saída. Não consegue enxergar. Exatamente. Então, eu te falo que eu conheci algumas mulheres pessoalmente que foram estupradas pelos maridos. Muitas delas só comentam isso depois da separação. Porque tem medo da reação da família, de que possam julgá-la, muitas vezes é isso, ou que possam querer tomar as dores e tentar ir lá resolver a situação e ficar Mas, pior. assim, eu imagino também, algumas pessoas também devem questionar, assim, marido estuprou, acho, gente. Por isso Tá que casada, né? Tá casada, como o marido estuprou?
Então, o estupro de casais é muito comum. Como se o fato de estar casado, você tem que Obrigatoriamente. dar consentimento o tempo todo, ou a hora que a outra pessoa quiser, mesmo que você não queira. Tem várias histórias aí de mulheres que foram a óbito por perfuração de útero, perfuração de intestino, teve hemorragia, foi ficando em casa por medo de ir para o hospital, ou porque o marido não permitia, até que foi a óbito, né? E, enfim, por objetos inanimados que foram introduzidos nela. Tem vários casos aí. E na necrópsia identificada depois. Mas, dificilmente condena-se o marido. Porque não se tem certeza de quem fez isso. Não tem um testemunho. Ele fala, não sei, estava trabalhando, não sei o que aconteceu com ela. Nossa, complicado. Exato, né? Exato. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que seria interessante também você explicar, que eu descobri hoje. A pergunta é o seguinte: quando o falecimento é com natimorto, como proceder? Tá. Bom, antes de mais nada, explicar o que é natimorto. Isso. Né? O que é natimorto? O natimorto é quando se tem um nascimento de um bebê, que já não é feto, morto. Natimorto é o nascimento morto, que é diferente de um aborto. Tá? Diferente de um aborto. O natimorto ele pode ser considerado natimorto até ali algumas horas depois do nascimento, ainda, né? Na puérpera, no caso do puerperal. Então, esse é o natimorto. O bebê que morre intrauterino é outra situação. Houve um aborto ali, houve uma morte intrauterina. E também é diferente do feto que morre na barriga da mãe, que também está morta, né? Que é outra situação. Mas o natimorto, o procedimento, ele varia de acordo com o desejo familiar. Se a família deseja fazer um velório, é feito um velório. Todos os procedimentos fúnebres. Ou não, se ela não quiser também, esse feto, esse bebê no caso, ele é recolhido, aí o ML que vai dar a finalidade de acordo com as autorizações e a programação que tem, né? E muitas vezes é levado para faculdades, ou então ele é enterrado em cemitérios públicos, como indigente e tudo mais. Nossa. Eu pensei que teriam funerárias, essas coisas, esses eventos que acontecem, esses eventos é complicado, né? Como que é o nome que a gente acabou de falar? Procedimento? Não. Velório. Velório. Um evento, deixa eu evento. Velório. Mas aí fica a cargo da família, né? Enfim. A minha irmã, ela teve uma morte fetal de 30 semanas, 32 semanas. E não houve velório. Ali mesmo, no hospital se encarregou com ele e foi levado. Até que esse bebê nunca teve nome, enfim. Então depende da família, familiar. Porque muitas vezes, Felipe, o trauma da mãe é muito grande. E fazê-la passar por todo esse processo, algumas vezes não vale a pena. Esse é o intuito da família. E naquele momento ela também disse que não. Porque você tem que registrar, né? Exatamente. Você tem que registrar, dar um nome, como você falou. Então, realmente, eu acho que você aumenta a carga emocional, né? Você aumenta talvez a dor, né? Porque pensar que poderia ser seu filho que ia ficar talvez por anos, né? Que você ia antes dele, enfim, aí cria todo-se Implica muita coisa, né? Implica muita coisa. E naquele momento a mãe, está naquele momento delicado dela, toma a decisão também em conjunto, que mais tarde ela pode se arrepender também. Tem tudo isso. Tanto de um lado quanto do outro. Sim. Então vamos lá, gente. Última pergunta. Passou rápido? Comigo passa rápido. Você tem que ter minhas aulas. Passa assim, ó, rapidinho. Bom, a última pergunta da Fabiana, do curso de Ciências Mortuárias. Ela quer saber o seguinte: mesmo após o tanato, o corpo ainda produz bactéria? Olha, é o seguinte, o procedimento de tanatopraxia ele é realizado para que, primeiramente, faça toda a limpeza dos fluidos corpóreos que tem no organismo e substitua por outros fluidos que são químicos. E esses químicos têm bactericidas, têm germicidas, para poder limpar de fato o que possa ter ali. Então 95% é eliminado. É feito isso, porque algumas bactérias podem ser daninhas,
pode ter algum tipo de fungo, algum tipo de germe, tá? Que não é o caso de vírus, que é outra coisa. Ainda na bactéria, inclusive aquelas superbactérias que tem, né? Algumas pessoas desenvolvem, principalmente no hospital, você fica muito tempo, né? Desenvolvem aquelas superbactérias. Resistente a antibióticos. Mesmo essas bactérias, elas são eliminadas através desses... Sim, porque elas são eliminadas. Esse produto ele é utilizado em pessoas já mortas. Então não tem a preocupação de danar a saúde do paciente, que não pode ser feito em vida. Eles vão no extremo da força deles. Exatamente. São produtos fortíssimos, né, que é colocado ali. E esse produto está agindo no organismo ali para esse período de velório, esse período, né, que tem essa confraternização, né, funerária que se tem ali, é utilizado nesse momento. Então dura um certo período. Quando há necessidade de esperar por mais tempo, é utilizado outros produtos e outra quantidade. Então depende muito do desejo da família. Mas depois que venceu aquele prazo, já foi sepultado, a história é outra. Né? Vai surgir algumas bactérias devido ao estado putrefativo do cadáver. Mas já está sepultado, já está ali, então ninguém tem contato mais. Mas esse for também exumação, não tem que ter esse cuidado. Sim, quando fazer exumação, tem uma coisa muito interessante que acontece, e na maioria das vezes, né, que eu conto isso na aula, que o aluno fala comigo depois, acho interessante, engraçado também. Uma coisa chamada fogo-fato. Fogo-fato. Que é o quê? Os gases do estado putrefativo do cadáver ficam presos dentro do tubo. Concentrado, não tem como escapar. Mas, em algumas vezes, tem algum orifício muito pequeno, tamanho de uma agulha, tamanho do palito de dente, nesse tubo. Que às vezes próprias moscas fazem isso, conseguem cavar e entrar ali dentro. E começa a vazar aquele gás. Lentamente. Como o orifício é muito pequeno, não vaza de uma vez. Aí próximo ali tem uma vela acesa e pega fogo. Ele pega fogo, esse gás. Onde surgiram as histórias dos fantasmas dentro dos cemitérios. É esse fogo que aparece desse gás. Olha que curioso. Né? E, por outro lado, também ele é perigoso. Os trabalhadores desses cemitérios, né, chamados coveiros, eles sabem dessa história. Então, quando vão abrir o túmulo, eles não abrem de frente, eles abrem de lado. Eles quebram de lado. Primeiro faz um buraco grande para esse gás vazar. Espera vazar esse gás, depois eles vão lá e conseguem tirar os tijolos, tudo que tem ali. Por quê? Se for de frente e ele aspirar aquele gás, ele pode ir à morte imediatamente. Caramba! É venenoso, então. Ele é bem tóxico. Ele é bem tóxico. Então, depois do período aceito, vai ficar um certo tempo, vai levar anos para aquele gás, de repente, perder a função dele. Mas, digamos, nos seus primeiros anos, ele está ali concentrado. Ele é perigoso. E agora que a gente está falando de bactérias, né, você comentou rapidamente sobre vírus. Né, e agora com essa onda de Covid, e aí, como que é o vírus? Né? Porque não tem, a gente sabe que não tem velório. Mas o vírus ele consegue permanecer quanto tempo? Ele entra, por exemplo, sei lá, nesse caso também, do gases, vai para a terra, sei lá, o que pode acontecer, né? O vírus ele é menos resistente ao ambiente do que a bactéria. A bactéria ela pode ficar aí congelada há muitos anos, né? Milhares de anos, inclusive. Né? Já o vírus não. O vírus, a resistência dele é menor. Quando ele sai do organismo, qualquer vírus, até do HIV, por exemplo, então ele começa uma contagem regressiva para a morte dele. Então, dependendo do ambiente, da superfície que ele está, varia o tempo. Por exemplo, a superfície aí, lisa de metal é até 72 horas. Ele pode ficar. Uma superfície como essa aqui, 48 horas. Depende muito. Né? E também do clima. No caso do Covid, aí, por que tem sepultamento imediato? Primeiro, está escasso o número de leitos. Tem que ser retirado imediatamente. Então, não tem onde guardar esse corpo. O vírus está ativo, ele está no organismo ainda, o organismo não entrou em estado de decomposição, então ele consegue permanecer vivo por mais tempo, dentro do corpo ali. E devido a essa demanda que está tendo, que infelizmente é grande, o sepultamento é imediato, onde embala completamente. Como que é feito? Primeiramente é colocado o corpo em um saco hermético, fechamento a vácuo.
Depois é colocado esse corpo dentro de um saco mortuário, aquele saco preto grande. Depois é colocado dentro de outro saco mortuário. São 2. Depois faz o fechamento do caixão e sela ele. Dessa forma. Para não contaminar outras pessoas que estão ali. O momento que o cadáver começa a entrar em decomposição, o vírus está morto. Não permanece. Mas esse imediatismo são 2 fatores. Primeiro, que precisa de leito, tem que retirar dali. Segundo, que não tem onde colocar, porque tem o risco dele passar esse vírus para outras pessoas. Mas o vírus dura menos tempo fora do organismo do que uma bactéria. Até mesmo o do HIV. Me lembro muito bem do professor de biologia, ele falava que o HIV ele dura mais tempo na parede do que no chão. No chão ele morre em 2 horas, na parede dura 3 horas. Aí a pergunta é clássica, mas por quê? Porque o chão é sujo. A parede é mais limpa. Você não consegue ter essa resistência. Então qualquer vírus, ele dura menos tempo. Tu falou do saco aí, né, de fechar. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que rolou bastante aí no WhatsApp, né? De uma pessoa que está sendo embalada, né? E fica aquele questionamento, né? A pessoa está viva, e aí o negócio de Covid já vai rolando o vídeo com N motivos, né? Cada um vai dando um parecer sobre aquilo ali. E a impressão que se move, né? Porque ele está com os braços amarrados, a pessoa está com os braços amarrados e as pernas também. E aí move a mão e mesmo assim fecha. Você chegou a ver esse vídeo? Olha, eu não vi o vídeo, mas eu conheço esse tipo de situação. O que acontece? Quando a pessoa ela morre, o corpo para de funcionar, porque morrer é isso. É a extinção de qualquer movimento cadavérico, desde neural até mesmo cardiovascular. Quando ela morre, ela vai começando a entrar na primeira fase da morte, que ela vai ficando rígida. E isso, os nervos começam a se movimentar. Depende da posição que você está, ele vai fechar para cima de você. Porque a pessoa ainda está com os braços abertos. No caso de uma pessoa que está dentro de um caixão, depois de 24 horas, ela começa a ter a síndrome do boxeador. Ela está com as mãos aqui, que é essa posição mais normal que se coloca no caixão. Ela começa a ter edemas e começa a fazer isso. Ela fecha as mãos e vai até o rosto. Assim os cadáveres fazem. Depois de 24 até 48 tem esse processo. Depois relaxa novamente. Não vai ficar na posição que estava, mas depois ele relaxa e volta e começa a estar da decomposição dele. É normal acontecer isso. Caramba! Né? Tem alguns vídeos também que... E algumas teorias também de que o corpo se mexeu. Sim, é o conhecimento, ou a falta dele. Ou a esperança de que não seja. Porque a ideia de se ter uma pandemia global, ela ainda, na cabeça de muitas pessoas, é inadmissível. Não pode ser que a gente esteja tão vulnerável a algo invisível. Que qualquer um pode morrer amanhã. Eu posso falar com você agora, está morto amanhã. Então isso é inadmissível. Né? O ser humano tem isso. Ele é o ser supremo da Terra. Ele é o maior de todos. Ele é invencível. Se ele consegue matar leões, por que não uma coisa que ele não vê? Uma coisa tão simples pode matá-lo e matar em massa. Então é isso. Então está esse sentimento de medo que as pessoas têm aí e também de frustração, de modo geral. Então é irreal na ideia de muitas pessoas que isso possa ser verdadeiro. E a esperança de que não seja. Nesse caso aí, do vídeo, deve ser propagado devido a isso, porque existem muitos questionamentos. Será que esse vírus está matando mesmo? Será que não é outra coisa? Será que é mentira? Porque também no Brasil, eu não sei se nos outros países, né, mas no Brasil se politizou muito o vírus, né? Como tudo, né? Nunca vi. Eu sempre fui a favor de que se falasse de política, mas dessa maneira, tudo é politizado. Se você não é A, você é B. Se você não é B, você é A. Não tem a possibilidade de você ser ou C ou B. Né? Então é tudo muito politizado. Se você não concorda comigo, você não serve para mim. Umas coisas assim, né? Muito extremo, muito. Então, acho que talvez por isso também, né? Você pode acreditar em vacina, você não pode acreditar nesse remédio, né? Se você acredita nesse remédio, como que você acredita na vacina? Não faz sentido.
E se você fala no remédio, você não pode tomar vacina. Você é hipócrita, né? Tudo isso. Tudo. Ou se você fala na vacina, você não pode tomar uma medicação. Mas também é hipócrita. Mas é isso, a politização o tempo todo aconteceu. Você tem que escolher um lado e você aconteceu fora do Brasil também. Né? Tanto é que tem país, não falando do país, mas tem países aí que disseram que o vírus era mentira. Caramba, que perigo. O vírus era mentira. Né? E que ninguém ia tomar remédio nenhum, ninguém ia se tratar com nada. E morreram-se muitas pessoas. Querem insistir em dizer que ninguém morreu, mas não. Fontes externas demonstram a quantidade de pessoas que morreram. Tem isso. Tem outros também dizendo que em algumas regiões indígenas não se tomou nenhum outro medicamento a não ser o natural, da tradição deles, onde uma pessoa morreu. Não sei. Estamos falando de algo muito poderoso. Se não fosse assim, já teria acabado há muito tempo. Tinha perdido força. Desconhecido. E desconhecido. Ele é poderoso. Né? Levando em conta que ele ainda não superou aí a gripe espanhola. Ele não superou ainda, né? Espero que nem supere, né? A peste negra. A gripe espanhola é recente, 1919, 1918. Né? Morreu muita gente. Mas tem que levar em consideração que não existia a tecnologia médica que nós temos hoje. Não existia a tecnologia física como nós temos hoje. Esse é o diferencial. Senão teriam morrido muito mais pessoas. Mas em contrapartida, a gente tem muito mais pessoas, né, no mundo. Sim. E também uma facilidade, uma rapidez muito maior de ter contato com os outros, né? Porque nesse período, para você atravessar um continente, demorava-se meses, né? Era um barco, navios à vela, né? Barcos à vela. E hoje em dia não, né? Em questão de horas, você consegue estar do outro lado do mundo. Assim foi a propagação desse vírus. Foi muito rápida, né? E ela chegou a todos os lugares do planeta, até mesmo no Alasca. No Alasca, gente. Tem gente morrendo no Alasca. É incrível pensar sobre isso. No extremo da Argentina, lá embaixo, sabe? Tem gente morrendo do Covid. Então ele chegou em todos os lugares mesmo. Só que só atinge os seres humanos. Por que será? Penso em alguma coisa superior aí. Vamos baixar a bola um pouquinho e mostrar que vocês não é tudo isso, não. A natureza é maior, tem os animais também para ajudar vocês. Vamos conviver pacificamente todo mundo. Espero sinceramente que logo tudo se termine, porque são muitas vítimas que tiveram. Lamento a todas as famílias que perderam alguma pessoa. Graças a Deus, até o momento eu não perdi ninguém próximo da minha família. Perdi sim, primo em segundo grau, né? Ou pessoas mais distantes não têm tanta convivência. Mas lamento por eles também. Mas da minha família em si, eu não perdi ninguém ainda, graças a Deus. Porque eu digo ainda, eu não sei. Sim. Porque eu não sei. Todos nós somos vulneráveis a isso aí. Então espero que tudo isso passe logo, que possamos ter uma vida possivelmente mais próxima da normalidade, o mais rápido possível aí, porque o vírus está matando bastante, isso é fato, mas também tem muita gente passando por dificuldades com os lockdowns da vida, né, que a gente sabe que é necessário, não estou indo contra não, é necessário, mas precisamos também ter uma outra contrapartida para estar ajudando essas pessoas também. E é um sofrimento muito grande, né? Você perder alguém e não poder nem fazer aí um trabalho de natopraxia, que as famílias gostam que faça isso. E posteriormente fazer um ritual fúnebre, que é o natural, que é o rito de passagem, né, entre a vida e a morte, que no final de tudo, o que realmente se constata é o desaparecimento de uma pessoa. Nossa, realmente foi assim, acho que não foi nem um bate-papo, foi uma aula, foi literalmente uma aula, inclusive para nós, né, e de um conhecimento, de uma sabedoria, que a gente fica realmente ali parado, olhando, né, o Ronaldo falar, porque vale a pena e a gente fica ali admirado, realmente. É que vocês pararam para conversar, comigo a gente conversa a noite inteira, gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. E falando ainda assim, né, que a gente está vivendo um momento de pandemia, vivendo aí vários decretos, como o Ronaldo falou, necessários, a gente vem de encontro, inclusive, com o nosso curso, óbvio que não é uma propaganda do curso, de maneira nenhuma, mas depois é só ligar que a gente já passa na hora. Mas essa questão de ser semipresencial hoje em dia também facilita muito, porque você não deixa de ter aula, uma aula de qualidade, tá? E podendo
usufruir das práticas também, né? Que são extremamente necessárias, desde que possam ser feitas, né? Não havendo decreto, estamos lá com as aulas práticas. Então, é também assim, uma inovação, né? E com certeza vem de encontro aí ao novo normal, como algumas pessoas falam, né? É isso aí. Achei que não ia sair, é isso aí. É isso aí. Então, vou falar uma coisa que eu tô louco pra falar. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Verdade! Compartilha! Estamos no YouTube agora Vai estar aqui embaixo na também. descrição aqui, tá? O link para vocês aí, do Instagram, do Facebook também. Entra no Instagram da Umbio e vê lá o nosso trabalho, como está sendo realizado. É Muito isso. vídeo, muita coisa bacana lá, É para isso. que você se apaixone também pelas aulas, assim como nós apaixonamos aqui. Vale a pena acompanhar o Instagram, porque tem muito conteúdo, né? E ali, às vezes, não dá para fazer o curso agora, não consigo fazer, seja o motivo que for. Vai aproveitando esse conteúdo que está ali, ó, tá de graça, tá na mão, tá fácil. E o Ronaldo, principalmente, ele sempre está trazendo esse conteúdo para a gente compartilhar com vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela participação, tá? Deixem aí os comentários se tiver mais dúvidas, quem sabe rola um segundo sobre o mesmo tema para a gente tirar novas dúvidas. Mas terão outros, podem ter certeza. Tchau. Obrigado, até a próxima.